Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? A saúde, tranquilo? Bem, eu tenho certeza que hoje você amanheceu melhor do que ontem, com certeza, não é verdade? Com certeza algo novo aconteceu na sua vida ontem e hoje vai acontecer algo melhor do que aconteceu ontem, né? Vamos ler hoje, eu vou trazer um assunto hoje muito especial, para falar de um tema que a gente não costuma ouvir nas igrejas, né? É Alzheimer. Alzheimer é um assunto que não se costuma ouvir na igreja, assunto desse tipo, né? Então, pastor, para que o senhor traz? Porque eu acho importante. Nós temos hoje o quadro de pessoas idosas que precisa ser orientado. Inclusive eu estou aprendendo muito com essas reportagens que eu tenho trazido para mim e para você. E essa reportagem ela é importante para a gente. Então, está aí disponível no site essas reportagens, mas eu gosto de colocar aqui no meu canal, porque algumas pessoas não me acompanham, talvez não tenha tempo de ler a reportagem. Então, eu vou falar sobre Alzheimer precoce. Não devemos ignorar, irmão, esses quadros que existe hoje na face da Terra. E existem 4 sinais para isso. Mas antes disso, gostaria muito de ler um texto bíblico, tá certo? Que é importante a gente também ler, cuidar da parte espiritual. Eu vou ler, sabe onde? Lá em Josué. Hoje eu vou estar lendo Josué. Josué, deixa eu ver aqui, capítulo. Josué mesmo? Josué capítulo 1, versículo 1. Vamos lá? Josué capítulo 1, versículo 1. A história de Josué se confunde com a de Moisés. Mas como eu falei, o assunto hoje é o Alzheimer. Então, é só o texto devocional. Diz assim, em Josué capítulo 1, versículo 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, quase 2 milhões de pessoas, né, irmão? A terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, irmão, essa promessa aí, que vem desde Abraão, que Deus daria uma nação, chegou a hora. E chegou a hora de você também, meu irmão, que está me vendo, tomar posse daquilo que Deus já te deu. Está lá. Você precisa somente buscar a Deus, buscar a Jesus Cristo, e as demais coisas nos serão acrescentadas, inclusive posse da terra e sua vitória. Bem, eu não vou estar falando hoje desse texto, como eu disse, eu vou estar falando aqui sobre Alzheimer precoce. Não devemos ignorar esses 4 sinais. Os primeiros sintomas, irmão, de Alzheimer são altamente variáveis, certo? E subjetivos. Mesmo assim, é possível sim identificar alguns sinais comuns, aos quais é preciso prestar um pouco de atenção para reconhecer precocemente a doença. Eu digo sempre nos meus vídeos que trago esse tipo de assunto que devemos sempre procurar um especialista para nos consultarmos e fazer os exames para detectar qualquer doença. Não devemos se automedicar, porque isso é errado. Mas continuando aqui, a doença de Alzheimer é causada mais comum de demência. Ontem eu postei um vídeo sobre demência. Não sei se você chegou a ver. Se você não viu, dá a entrada lá e vê que você vai confrontar essas duas opiniões e você vai perceber que a demência ela manda quase junto com o Alzheimer. Então, um declínio contínuo no pensamento nas habilidades comportamentais e sociais que afeta a capacidade de uma pessoa de viver de forma independente. Irmão, é terrível. É terrível isso. Oh, Jesus, que o Senhor nos cuide da gente.
Os sintomas da doença do Alzheimer podem variar de pessoas para pessoa. Progridem à medida que a doença vai avançando. Por isso que é importante você fazer um diagnóstico com antecedência. Geralmente, os primeiros sinais incluem problemas de memória, dificuldade em realizar tarefas cotidianas simples. Tá? À medida que a doença progride, os sintomas podem se tornar mais graves. Devemos prestar atenção, tá certo? Nos sinais, por mais que pareçam comuns, do envelhecimento de algumas pessoas. Certo? Então, vamos lá. Um dos 4 pontos principais que a gente deve prestar atenção nesse problema é dificuldade, primeiro, em realizar tarefas como ficar confuso sobre o troco correto ao fazer a compra, dificuldade para conseguir uma conversa ou encontrar a palavra certa, ocorrência de mudança inexplicável de humor, irritabilidade frequente, estado de ânimo depressivo e ocioso, tendência ao isolamento e evitar reuniões em grupos. Eu tenho um problema muito sério, irmão. Eu não gosto de muita gente, assim, de ver muita gente. Eu gosto muito de ficar só, mas eu acho que não tem isso não, tá? Vamos lá. É uma coisa bem interessante tudo isso. Às vezes, é como eu estou dizendo, a gente precisa procurar sempre um especialista. Tendências é isso ao isolamento de grupos, né? Se você ou alguém que você conhece está apresentando sinais de Alzheimer, é fundamental consultar um médico para a avaliação completa. É isso que eu estou dizendo a vocês. Nós não podemos levar isso simplesmente para, não, é um fato isolado. Não, devemos procurar um especialista. Então, um diagnóstico precoce pode o quê? Ajudar a administrar a doença de maneira mais eficaz e planejar cuidados apropriados. Agora, vamos lá, pessoal. Como devemos prevenir o Alzheimer? Em primeiro lugar, manter uma alimentação saudável. É fundamental, além disso. Uma dieta rica em frutas, vegetais, grãos integrais, peixes ricos em ômega 3, nozes e semente pode ajudar a proteger o cérebro. É importante que, dentro do possível, nós possamos estar sempre dentro desse contexto alimentar. Logicamente que nem toda vez podemos ter essa bagagem alimentar, né? Mas, dentro do possível, precisamos ter essa condição. Reduzir o consumo de alimentos precoces ricos em gorduras saturadas. Também é altamente benéfico, pois esse alimento pode contribuir para a inflamação e o acúmulo de placas beta-amiloides no cérebro. Tem gente que gosta muito de comer aquela carne gordurosa, né? Aquela coisa, óleo, muita manteiga, muita margarina, né? Devemos ter cuidado com isso, irmão. Devemos ter cuidado. Tudo com exagero é prejudicial à saúde, não é verdade? Isso aí é importante você saber disso. As demais práticas reguladas de exercício físico desempenham um papel significativo na prevenção do Alzheimer. A atividade física não só melhora a saúde cardiovascular, mas também aumenta o fluxo de sangue para o cérebro, promovendo uma neurogênese e a manutenção das funções conjectivas. Participar das atividades intelectuais estimulantes, como ler, resolver quebra-cabeça, aprender um novo idioma ou tocar um instrumento musical, também pode ajudar a fortalecer as conexões neurais e preservar a função conjectiva. Por outro lado, é importante controlar fatores de risco de hipertensão, diabetes e colesterol alto. Isso é muito fundamental, pois essas condições podem aumentar o risco de Alzheimer. Então, a gente percebe que aqui a gente tem esse momento, tá, de preocupação, mas temos que praticar esporte, ler,
Tem pessoas que não gostam de ler. Eu gostava de ler muito, mas agora eu até diminui mais a leitura, né? Agora é mais reportagem, mas eu sempre gostei de ler livros. Então, isso me ajudava muito, e me ajuda muito ainda, né? É bom ler um livro de vez em quando. Por outro lado, é importante controlar fatores de risco, de hipertensão, diabetes. Essa coisa de diabetes, irmão, é quase... acho que são poucos que não tem, né? Tem uns que tem mais, tem outros que tem menos, mas é complicado, né? Hoje tudo contém açúcar, hoje tudo... Até as próprias frutas contêm açúcar, né, irmãos? Mas, como eu disse, procurar sempre um especialista. Agora, irmão, como lidar com um familiar com demência? Isso é que é o novo, irmão. Nem todo mundo está preparado para lidar com essas pessoas. Então, uma sociedade, vamos dizer assim, uma organização que trabalha com pesquisa e ajuda a família e pacientes de Alzheimer, orienta que as pessoas busquem entender o que é a demência e quais são os sintomas associados por elas. Como eu disse ontem, eu postei um vídeo ontem sobre demência. É importante que você veja ele antes, tá? Se você não viu, depois que você terminar esse vídeo aqui, você vai lá e veja. Eu teve um vídeo que eu falei sobre demência. Eu não vou repetir porque você vai lá e vê, tá certo? Então, cada tipo de demência pode ter sintomas específicos e progressão diferente. Por isso, é importante se informar sobre sinais, sintomas da demência. Olha, veja como é importante. O vídeo que eu postei ontem é muito importante, tá? Fala sobre demência, então volto a repetir, se você não assistiu, vai lá e assiste. Em geral, o tipo específico que o familiar possui. Isso ajudará o cuidador a entender as mudanças comportamentais e emocionais que podem ocorrer e a responder adequadamente a ela. Além disso, é importante usar uma linguagem simples, clara com o familiar, com demência. Falar em um tom de voz calmo, pausado e fazer perguntas simples, tá? Então, veja bem, isso pode ser uma orientação da sociedade de Alzheimer, que orienta a buscar esse tipo de tratamento. Embora veja bem, não existe uma cura para muitos tipos de demência, existe medicamento disponível que pode ajudar em alguns sintomas. Então, é importante que você faça isso. É importante que você saiba trabalhar com isso. Então, é muito importante que você assista o vídeo de ontem sobre demência. É importantíssimo, meu irmão. Vai lá no meu canal, sabe? Volta lá e assiste, que você vai perceber como é importante essa reportagem. Então, meu irmão, esse assunto de hoje ele é muito importante. Se você conhece alguém, tá? Tem um amigo, tem uma mãe, manda para ela. Manda para essa pessoa, assista esse vídeo, compartilhe esse vídeo, porque talvez você não tenha, você é jovem, não tenha, mas você pode ter que alguém, né, lá na frente, um pai, uma mãe, uma tia, né, com a idade já um pouco, possa aprender um pouco mais do que é isso. Começando com a demência. São 2 vídeos importantes para você assistir. Também tem TDAH, tá entendendo, que é muito bom. Então esse canal, especificamente não para esse tipo de assunto, não. Eu trago reflexão da palavra de Deus, eu trago palavras, reportagens. Esse canal, ele é mesclado, tá certo? Eu estou aqui para tentar ajudar e eu conto com a sua ajuda também. Então vem aqui, olha, aqui nesse nomezinho vermelho, o preto que está aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo. Vamos ajudar as pessoas a ter uma vida saudável, tá bem? Então Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Até amanhã, em nome de Jesus.